Pessoal, vamos falar aqui quando surgiu o voleibol. O voleibol surgiu em 1895 e tinha como um dos principais objetivos a criação de um esporte sem contato físico. Por quê, pessoal? Porque ele foi originalmente criado para atender um público de mais idade, né? Um público já master, digamos assim, né? A gente pode observar aqui nessa foto, que é uma foto lá da origem do voleibol. Inclusive, esse cara aqui é o inventor do voleibol, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Pode ver que a galera que está aqui com ele é uma galera de mais idade, né? Não tem nenhum novinho aqui não. Então, o objetivo foi criar realmente um esporte sem contato físico e com pouca intensidade física, só para ficar rebatendo a bola de um lado para o outro, porque era para atender um público de mais idade. E o voleibol, na sua origem, não se chamava voleibol, ele tinha o nome de mintonete. Mintonete era o nome original do voleibol. Onde surgiu o voleibol, pessoal? O voleibol surgiu na ACM de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Assim como o basquetebol, o voleibol também surgiu em Massachusetts. E quem foi que criou o voleibol? Como eu já falei naquela foto anterior, foi o William George Morgan, que era instrutor da Associação Cristã de Moços, né? Esse aqui é o William George Morgan. Aqui voltando naquela foto anterior, dá para ver ele aqui, como eu disse, junto com essa galera aqui que jogava lá o voleibol, a mintonete, lá na sua origem. Bem, como eu falei, o William era instrutor da Associação Cristã de Moços, lá de Holyoke, em Massachusetts. O William Morgan estudou na ACM de Springfield, que foi onde foi criado o basquetebol, e lá ele conheceu o James Naismith, que foi o criador do basquetebol, né? E o William Morgan faleceu em 27 de dezembro de 1942, em Nova York, nos Estados Unidos. Regras originais do voleibol. Vamos falar aqui sobre algumas regras originais que o William Morgan criou assim que ele inventou o voleibol. A rede de voleibol ela tinha 1,92 m de altura, bem mais baixa do que é hoje, né, pessoal? A quadra de voleibol também era bem menor do que é hoje, né? Ela tinha 7,6 metros de largura por 15,2 metros de comprimento. Uma equipe de voleibol naquela época assim que foi inventado não tinha uma quantidade certa de jogadores, né? Podiam jogar com quantos jogadores quisessem. Não havia limite de toques na bola também, como há hoje. Hoje cada equipe só pode dar 3 toques na bola. Naquela época as equipes poderiam dar quantos toques quiserem. Havia uma segunda chance em caso de erro de saque, ou seja, um jogador lá ia sacar, ele errava o saque, ele poderia sacar de novo, ele tinha uma segunda chance. E o toque na rede não era permitido, né? Era falta tocar a bola na rede, a não ser no primeiro saque, como a gente falou aqui no item 6, que ele poderia repetir o saque. Ok, pessoal? Então essas são algumas regras originais do voleibol. Vamos falar agora da rede e da bola de voleibol em sua origem. Bem, a rede de voleibol foi inspirada na rede de tênis, né? Do esporte tênis. Aliás, o tênis foi o esporte que mais influenciou a criação do voleibol. A primeira bola de voleibol era uma câmara de ar da bola de basquete, né? O William Morgan pegou lá uma bola de basquete, tirou a câmara de ar, precisava de uma bola leve, né, para poder passar de um lado para o outro da rede, e usou a câmara de ar da bola de basquete. E em 1900, a pedido do próprio William Morgan, foi projetada a primeira bola especificamente para o jogo de
voleibol, ok, pessoal? Vamos lá dando continuidade para falar da primeira partida de voleibol que ocorreu em 1896 e ocorreu em Springfield. Foi uma partida apresentação que ocorreu em Springfield. O nome voleibol, agora uma coisa muito interessante, né? O nome voleibol, como eu falei, que o tênis influenciou muito o voleibol, inclusive no nome voleibol, né? O nome voleibol teve origem na jogada do tênis chamada de voleio, né? Ou vôlei em inglês, que é quando a bola é rebatida antes de tocar no solo. Você deve saber, né, que no tênis a bola pode tocar no solo uma vez antes de ser rebatida. E no vôlei não, né? E quando o jogador de tênis ele rebate a bola antes dela bater no solo, o nome dessa jogada é voleio ou vôlei, né, em inglês. Daí alguém percebeu a ligação com o vôlei, né, no caso o esporte que não se chamava vôlei na época, né, que a bola era sempre rebatida sem tocar no solo, como é até hoje, e daí se criou esse nome, o nome de voleibol, né, que teve origem no voleio do tênis. Vamos agora a um histórico do voleibol. Em 1917, o jogo foi alterado de 21 pontos para 15 pontos, né? Nós temos aí na história do voleibol várias mudanças nas regras ao longo da história. Em 1917 teve a primeira mudança aí na pontuação do jogo, que foi de 21 pontos para 15 pontos. Em 1920, a regra de 3 toques foi criada, né? Até então as equipes poderiam dar quantos toques quiserem na bola. A partir de 1920 foi criada a regra dos 3 toques por equipe. Em 1922 os primeiros campeonatos nacionais começaram a acontecer lá nos Estados Unidos. Em 1930 surge o vôlei de praia na Califórnia, também lá nos Estados Unidos. Em 1947, a Federação Internacional de Voleibol foi criada, foi fundada. Aqui uma foto muito bacana, que é do pessoal jogando vôlei na Segunda Guerra Mundial, né? Os soldados jogando vôlei aqui no meio da Segunda Guerra Mundial. Ainda falando do histórico do vôlei, em 1949 houve o primeiro campeonato mundial de voleibol em Praga, na Tchecoslováquia. Em 1952 o primeiro campeonato mundial feminino na União Soviética, e em 1964 o vôlei foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tanto o primeiro mundial, tanto a primeira Olimpíada foram vencidas pela União Soviética. E também o primeiro mundial feminino também foi vencido pela União Soviética. Já em 1990 começa a Liga Mundial, né, o torneio que o Brasil já foi campeão várias e várias vezes. E o primeiro campeão da Liga Mundial foi a Itália. Em 1996, o vôlei de praia estreou nos Jogos Olímpicos. Essa imagem aqui é da Liga Mundial de 1990, que foi vencida por o time de azul aqui, a Itália. Falando agora da história do voleibol no Brasil. Bem, a origem do voleibol no Brasil é controversa. Há uma tese que o voleibol começou a ser jogado no Brasil pela primeira vez no Colégio Marista de Pernambuco, e há outra tese que o voleibol começou a ser praticado no Brasil na Associação Cristã de Moços de São Paulo. Aqui uma foto da equipe do Esporte Clube Pinheiros de 1949. Bem, o desenvolvimento do voleibol no Brasil, pessoal. Nas décadas de
40 e 50 não havia intercâmbio do voleibol brasileiro com outros países mais desenvolvidos neste esporte. Aí um detalhe curioso, no Mundial Masculino de 1956, a seleção brasileira não conhecia alguns fundamentos básicos do voleibol, como a manchete, né? Imagina que o Brasil foi para o Mundial de 1956 e a sua equipe não sabia fazer a manchete, que é um fundamento bem básico do voleibol. O Brasil também tinha uma média de estatura muito baixa em relação às outras seleções que foram para aquele Mundial. A média de estatura do Brasil era de 1,80 e as outras seleções já passavam de 1,90. Aqui nessa imagem, o time do Botafogo feminino, campeão carioca de 1946. Agora falando do histórico do voleibol no Brasil, em 1944 aconteceu o primeiro campeonato brasileiro de voleibol. Em 1954 foi fundada a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV. A CBV foi fundada em 1954. Já em 1955 ocorreu o primeiro campeonato sul-americano com a participação do Brasil. Na década de 1960, o Brasil conquistou o 5º lugar no Mundial masculino, já uma colocação expressiva da seleção masculina brasileira. Em 1664, lógico que não é 1964, o Brasil, né, a equipe masculina do Brasil estreou nos Jogos Olímpicos, que foi também quando o voleibol entrou nos Jogos Olímpicos. Na década de 80 houve uma grande evolução do voleibol brasileiro, né? A gente subiu realmente de patamar na década de 80. Em 1982, a seleção masculina foi vice-campeã mundial. Em 1983, houve um jogo histórico do Brasil com a União Soviética, era a grande potência do voleibol mundial à época, né? E esse jogo foi no estádio do Maracanã. Essa foto aqui, né, foi um jogo aí, desafio entre Brasil e União Soviética, a grande potência do voleibol na época. O Brasil venceu o jogo por 3-1, né, 3-1. E, curiosidade, choveu no dia do jogo, né? Dá para perceber aqui que está tudo molhado. Mas o jogo ocorreu, o Brasil venceu por 3-1. Em 1984, o Brasil conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Na década de 80, a gente já falou, né, pessoal? Vamos lá agora pedir para você aí deixar o seu like nesse vídeo, se você gostou. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, não tem problema. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e acione os sininhos para receber as notificações.